Olá, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo de quinta. Hoje nós vamos continuar um pouco no assunto da verdade. Para quem não assistiu ou não tem ideia, o laço da verdade é a arma da Mulher Maravilha, O superpoder dela. o superpoder dela. E aí a gente pensou em dar continuidade nesse assunto, né? Não falando do desejo exclusivamente, mas falando da verdade. Será que Uhum. existe verdade absoluta? Muito bem, muito bem. Ainda não assistiu? Precisa assistir. O filme é bonitinho. Então, e será que existe verdade absoluta? Será que existe esse laço da verdade aí? Então, como que funciona a verdade, né? É. Porque se a gente for pensar aí no laço da Mulher Maravilha, ele tem um poder que é revelar aquilo que está sendo, que está oculto, né? E que te prende, contém, né? Pode estrangular, se não é dito, né? Porque vai forçando até que a verdade apareça, né? Temos sempre a Vai ideia. cortando. Quando a gente pensa a ideia de laço, né? Muitas vezes a gente pensa a ideia do laço do amor, né? O laço do amor, o Uhum. laço que une e tal. É difícil a gente pensar na ideia do laço da verdade, né? E ali a Mulher Maravilha tem esse laço, né? E ele pode, né, apertar até que a verdade saia. Pois é. Mas como funciona a verdade, né? O que que é verdade? Na verdade, a gente pensou nesse assunto baseado em algumas coisas que aconteceram aí nas últimas semanas. Uma delas é a história do Will Smith, Do certo? Tá. famoso, tão comentado tapão que o Will Tapa na Smith cara. que o Will Uhum. Smith deu lá no meio do Oscar, né? Tão polêmico, tapão que só foi filmado em um ângulo, né? Mas um tapão Uhum. tão polêmico que comoveu a todo mundo, não só pelo motivo do tapa, né? Tire o nome da minha esposa da sua boca, enfim, a defesa da mulher dele ali. E aí, né, qual foi esse motivo? Todo mundo se comoveu, todo mundo acabou aí pensando, nossa, que errado que foi, esse tipo de humor e tal. E muita gente comprou de primeira já a ideia, né? Pois é. E aí é o que a Tessa tá falando aqui, ó. A Hum, inverdade, dá um trabalho, mais fácil ficar na verdade mesmo. Com certeza, com certeza. né? A, a verdade, ela demanda um processo, porque não dá para a gente pegar aquilo e engolir como se tivesse pronto, né? Então, quando a gente traz. É muito mais fácil, né, a ideia do iFood, do fast food, né? Eu vou lá, eu ligo, minha comida chega, né? Aí, como a Lu comentou, tá fazendo almoço ali, enfim, não é ela que tá fazendo almoço. Então, assim, é muito mais simples eu pegar essa verdade e engolir ela, né? É muito mais fácil alguém trazer a minha verdade. É muito mais fácil alguém fazer o meu almoço e eu acabo engolindo o meu almoço e pronto, né? Alguém traz a minha verdade, eu acabo engolindo essa verdade e pronto. Agora, assim como quando eu preciso fazer a minha refeição, quando eu preciso construir a minha verdade, é trabalhoso, é cansativo. É, é porque, como diz o criador da escola de fenomenologia, né, o Edmund Husserl, ele diz: a verdade se dá através de fenômenos observáveis, perceptíveis e sensíveis. Então, a verdade, ela é uma construção até se tornar uma verdade absoluta. Então, a história de existe verdade absoluta ou não? A princípio as pessoas vão dizer, né, não, não existe uma verdade absoluta, não tem nenhuma verdade absoluta, né? Então, não, tudo é uma questão de ponto de vista, tudo é muito relativo, mas e aí, existe verdade absoluta ou não? Vocês acham que existe uma verdade absoluta ou não? E aí lá? Então, sim, existe uma verdade absoluta.
né? Algumas verdades são absolutas, não são incontestáveis, né? Não tem como se contestar. Morte é uma Então, delas, né? A morte é uma verdade absoluta. Todos nós vamos morrer. Aí o outro pode vir e falar assim, tá, mas eu vou continuar vivo, porque eu tenho lá uma crença espiritualista, e aí eu vou continuar vivo depois da morte. Tá, mas o seu corpo físico vai morrer, não vai mais estar aqui. Ah, mas aí eu vou me embalsamar e vou virar uma múmia. O meu corpo vai continuar, mas não com vida, né? Então, esse processo de questionamento e de construção, ele vai trazendo, né, o peso das verdades absolutas. sim, exato, porque a gente vai construindo aquilo, e por isso que é importante, por isso que a gente está também trazendo essa live, né, esse bate-papo, essa reflexão, porque a verdade, ela é algo que ela é concreto, né, o que é uma verdade, ela é concreta, ela é real, então não dá, né, até porque na nossa profissão, né, na nossa abordagem, a gente diz, a verdade é o corpo, porque o Sim. corpo ele é concreto, né? Na Não? psicoterapia corporal a Ele gente é. tem isso. Ele é concreto. Não tem como você dizer que o seu corpo não existe, né? Ele existe, ele tá ali para você e é a partir do seu corpo que você toma as verdades. Então, aonde eu estou? Não estou no passado, não estou no futuro. Estou agora no presente, aqui, batendo um papo com vocês. A minha cabeça ela pode ir, meus pensamentos eles podem construir outras coisas ou estar em outros lugares, mas o meu corpo não. É o meu corpo que diz sobre a realidade. Então a verdade ela está ligada à realidade. O que, que é a verdade? É a realidade. Né? Então construir essa verdade tem um tempo. A própria verdade absoluta ela teve um tempo para ser construída. Então, por exemplo, as estações do ano. Uhum. Foi né, a ideia do que é das estações, do verão, do outono, foi construído através da observação da realidade, da compreensão da realidade, que foi se organizando. É uma verdade. Não tem como você Daquilo, dizer, não daquilo que existe se verão, sente, né? daquilo que É. se sente. Não, não Né? existe verão. No Existe. Brasil, então, não existe verão. Não, no Brasil é o que eu quero, né? Então, assim, a história da verdade do sujeito, alguém perguntou aí, né? Da verdade é uma propriedade individual do sujeito? Ah, não, eu quero que agora seja inverno. Não, eu quero Rio que agora 40 graus. seja. Eu quero que agora seja verão. Né? Não Eu importa quero, se a gente eu está no quero que agora outono, não, eu comece. quero que seja verão. Eu quero que comece a nevar. Então, e aí algumas coisas vão se modificar nesse lugar. Por exemplo, outono. O outono no Brasil é diferente do outono em outros países, nos Estados Unidos. Uhum. Mas, como diria Sandy, as folhas caem do quintal. O Mesmo outono é assim, sempre né? igual. As folhas e a rinite. Elas são uma realidade, né? Elas são verdades, né? Não tem como a gente contestar que no outono as folhas caem e que a rinite vem. Então, assim, existe um grau de verdade que não tem como se contestar, porque senão a gente vai para um lugar enlouquecedor. Por isso que as verdades são importantes, porque elas nos posicionam na realidade, no lugar, né, na realidade, na onde a gente existe. E se a Uhum. gente começar a questionar e ampliar muito, a gente vai para um lugar enlouquecedor, que a gente perde a noção da realidade. Uhum. Né? Uhum. Então é a gente fazendo um ponto de entender que algumas coisas são concretas e são imutáveis, que são verdades absolutas, como a questão da morte, como as estações, né? Como a diferença do inverno e do verão. Qual a diferença do inverno e do verão? Como o corpo, né? O corpo existe, então não tem como eu negar. Como o Sandy e Júnior são filhos do Chitãozinho e Chororó. Não, Exato. gente, isso não é verdade. Ai, mas algumas coisas
elas existem em construção, né? Então, por exemplo, tem a ideia de que a ciência é a verdade. Está comprovado. Cientificamente é verdade. Sim. Mas a ciência muda também. Muda por quê? Porque os processos mudam. E os fenômenos mudam. E as percepções mudam. Isso, a observação muda, passa a se observar a partir de um outro lugar, né? Uhum, isso. Mas o mais importante disso é a observação. Então, quando a gente fala lá da história do Will Smith, prontamente muitas pessoas já se posicionaram, já taxaram o cara como errado e tudo mais, mas ninguém parou para observar a cena, para se questionar sobre aquilo. Foram poucos aqueles que viram a cena e, ao invés de falar que absurdo para um lado ou para o outro, falaram truco. Tem algo esquisito. Peraí. Deixa eu observar a partir do que eu estou sentindo. Né? A gente até comentou isso, né, tá? A gente falou assim, Sim. Não sei, tem algo. Você viu a cena do... Tá, estávamos na clínica tomando um café nós duas. Você viu a cena do Smith? E aí, o que você achou? Eu achei meio estranho, eu também achei. Foi a primeira sensação das duas. Tem algo esquisito. A partir disso, fomos desenrolando um pouco. Né? Mas o que será que tinha de esquisito nisso? E aí fomos construindo um pouco mais as percepções. Né? A primeira delas, só foi filmado de um ângulo. Não tem nenhuma outra filmagem. Sim. A gente, como trabalha com o corpo, a gente acaba observando coisas, né? Tem coisas que, na verdade, pulam na nossa frente. Às vezes a gente ainda nem teve o processo de... Ali, né? Como a gente falou, peraí, tem alguma coisa estranha. Ok, tem algo estranho. Deixa eu observar. Bom, como terapeutas corporais, a gente foi observar o corpo. Diante de um movimento que alguém está vindo na sua direção de uma forma impositiva e se aproxima muito de você. E inesperado. Porque você está fazendo a piada com a mulher do cara, o cara levanta, vem em sua direção. Isso não é comum de acontecer no Oscar. Ninguém sobe no palco assim, eu vou subir no palco do Oscar. Não é comum. O cara vem em sua direção e você fica com a mão para trás. 2 homens, né? Porque entre os homens não primeiro, não se retira, porque a gente tem um movimento involuntário, né? De quando alguém está vindo num movimento mais intenso na nossa direção, a gente, como defesa corporal, a gente já se retira, né? A gente tem como retirar. Vindo com fúria, né? Tá vindo com fúria, a gente já se retira, a gente já se defende. Né? Existe um código no mundo dos homens, dos meninos, né? Da violência física, diferente do mundo das meninas. Não é tão comum uma mulher vir dar um murro na sua cara, mas é muito mais comum um homem ir dar um murro na cara do outro. Então, fica parado, não se retira, fica com as mãos para trás. Né? Com as mãos para trás, exato. O que é um movimento que a gente sabe que numa situação de perigo, né, ou de ataque, a gente vai ativar as nossas defesas corporais. Então, ou a gente vai fugir, né? Ou a gente vai para o embate, né? Ou a gente vai paralisar, mas a gente não paralisa travando o nosso movimento para trás. Né? Isso é uma postura muito incomum, né? Muito que é contra o movimento natural do corpo, numa situação onde alguém está vindo na sua direção de uma forma agressiva, né? Sim. E aí a gente acho que isso foi a primeira coisa que saltou aos olhos ali, né? Do tipo, nossa, que estranho, né? Ele fica parado, ele recebe o tapa, ele não faz nada, ele não revida, ele não fala, ele não, né? Coisas muito esquisitas que saltaram aos olhos. Nosso, que somos terapeutas corporais, mas provavelmente muita gente achou um pouco estranhinho. Tanto que teve muito Google em cima disso. E aí temos lá, né, análises de peritos que fazem análise corporal. Alguns dizendo que foi verdadeiro, outros dizendo que foi fake, né? E aí a gente começa a questionar um pouco, a olhar o ponto de vista das coisas
para tentar construir a nossa verdade. Sim. E aí, a gente vai ouvindo as coisas nas redes sociais, as análises que as pessoas vão fazendo, né, os E aí, posicionamentos. Claro, gente, acho que uma coisa tem que ficar clara, né? Tem uma situação de violência, né? Então, assim, não tem certo ou errado ali, né? Os dois estão errados, né? Nos sim, seus sim, tem, posicionamentos. tem Então, aquela, não tem é essa a, a ideia. a ideia não é fazer um julgamento aqui se o cara tá certo de fazer piada com a doença da mulher do outro, se o outro tá certo de subir ao palco e descer o tapão na cara do um, não é esse o ponto. O ponto é, o que tem por trás disso? Né? Por um acaso, trouxe luz no mundo inteiro a questão da alopecia ou alopecia, como alguns falam, né? Que é lá a calvície, um tipo, aspas, de calvície. Né? E aí todo mundo foi olhar um pouco para essa questão que nunca tinha se ouvido falar. E aí algumas pessoas, olha, eu tenho, fulano tem, tarará, tarará, nossa, nunca tinha visto, joia. Só que por que trazer a luz da tal da alopecia no Oscar? Quem é o patrocinador do Oscar? Por um acaso, um dos maiores patrocinadores do Oscar é um laboratório que acabou de lançar um produto para alopecia? Olha que coincidência! São coincidências, né? São só Coincidência. coincidências. Exato, exato. Coincidências da vida. Coincidências que são vendidas para nós e que a gente não se questiona, né? Um mega movimento político no Lollapalooza. Não vamos entrar no mérito Bolsonaro-Lula, tá? Mega movimento político no Lollapalooza. Joia! Mas aí, passarinho vai lá e fala, olha, a empresa do Lollapalooza tinha não sei quantos mil projetos incentivados pela Lei Rouanet, recebendo muita verba desses outros projetos, nunca recebeu dinheiro para o Lollapalooza em si, mas talvez um desvio de dinheiro que beneficiava o Lollapalooza, o governo Bolsonaro cortou toda a verba, vamos fazer um movimento contrário ao governo Bolsonaro. Então, assim, é verdade, não é verdade? Né? E hoje, em homenagem aos jornalistas, é o dia do jornalista, quantos jornalistas fizeram um trabalho maravilhoso, bem feito? Quantos jornalistas perderam a vida fazendo um trabalho maravilhoso, bem feito? E quantos jornalistas realmente governaram o Brasil por muitos e muitos anos? Então, o ponto não é aonde que está a verdade. O ponto é, você solta seu laço da verdade, né? Você vai lá pegar essa informação e essa Vai dar uma informação. pescadinha? Você vai dar uma pescadinha? Uma pescadinha com o laço da verdade? Exato. Pensem, né? O psicólogo atende um paciente lulista e em seguida um bolsonarista. Se a gente fecha a nossa visão, a gente fica, né, péssimo profissional. Então, como é que é abrir os olhos para ver as verdades? Porque é uma verdade absoluta. Joia, aquele desenho que um monte de vocês já devem ter visto, aquele desenho do 6 e do 9, cada um num ponto de vista, falando é 6, é 9, é 6, é 9. A gente tem que ir para o lugar do outro, a gente tem que ir para o lado, né? Até antes da gente entrar na live, estava conversando com a Lá um pouco, vamos tentar repostar uma imagem de uma exposição, de uma peça que está exposta, que quando você olha de frente, ela é um círculo, quando você olha do outro ponto, ela é um quadrado, quando você olha, ela é uma linha torta, né? Então, essa questão do ponto de vista, como é que se constrói a verdade, Laís? Como é que eu construo uma verdade absoluta? Como é que eu tenho certeza absoluta das coisas? Porque está tudo muito confuso. Pois é, né? E aí a gente retoma essa fala do Edmund Husserl aí, que ele fala da verdade ser observável, perceptível, sensível. Então você observa, você percebe, você sente no seu corpo, porque é aquilo que a gente falou. Existem verdades absolutas. Uma das verdades absolutas é o seu corpo. Seu corpo existe na realidade. É ele que vai te dar o dado da realidade e da verdade. Então você observa, você percebe, você sente. Você sente. Se eu tô com frio, eu tô com frio. Eu tô com frio. Ah, mas tá calor.
você tá com febre. Tudo bem, mas eu tô com frio, né? O meu corpo é real. Então, mas aí você está dizendo isso, eu estou com frio, mas está calor. Bom, então tem uma verdade absoluta, está calor. Eu não posso negar e dizer, não, agora eu estou com frio, então não existe o frio, o calor. Tá frio? Você que tá errado de estar com frio. O mundo inteiro tá errado. O mundo inteiro tá errado. Tá todo mundo passando calor e eu tô passando frio, então não. Vocês são loucos, né? Então, não é isso, entende? A gente tem que fazer esse ponto. Algumas verdades absolutas, elas existem justamente para organizar o mundo. O seu corpo, a realidade do seu corpo, né? O seu corpo, a existência do seu corpo é uma realidade que te ajuda a organizar aquilo que você está recebendo do externo, aquilo que você está recebendo do mundo. Então, quando você começa a analisar as coisas e entrar em contato com o corpo, com a realidade do corpo, você começa a perceber coisas, sentir coisas que às vezes você ainda não processou, mas que você vê que aquilo está um pouco esquisito. Peraí, deixa eu dar uma refletida nisso para organizar melhor. Né? Porque você começa a enxergar. De repente o laço da verdade, ele sai, né? Você solta o laço da verdade. Não é a ideia do Homem-Aranha, assim, de repente solta lá a teia, né? De repente o nosso laço da verdade, ele se acende, né? Porque você observa coisas, né? Você capta o sistema físico, né? O sistema corporal, ele capta. E aí você fala, opa, deixa eu perceber isso. Sim, sim. E aí o Foucault, ele diz pra gente que a verdade, ela é livre. O que quer dizer a verdade é livre? Que ela não está vinculada a nenhuma instituição, que ela não é manipulada, né? Que ela não gera constrangimentos, ela é algo que ela pulsa ali. Né? Então, para a gente ter a verdade, e aí juntando um com o outro, a verdade ela é livre, ela é livre porque a gente tem essa possibilidade de observar e de perceber e de sentir, não ser imposta ou manipulada, né? Então, a verdade é aquilo que é a manifestação da realidade, é aquilo que não está oculto, que vem. A verdade é isso, né? O que é oculto? Aquilo que é falso. O que é falso, ele tá escondido, ele tá encoberto, tá meio esquisito. Então, a verdade, o processo da verdade é o processo de deixar as coisas virem à tona, clarear, né? Ampliar. E nada amplia mais do que a observação e a reflexão. Então, já nos dizia também quem leu 1984, de George Orwell, maravilhoso, sempre atual, né? Ele mostra muito como nós vamos sendo manipulados por Estado, pela mídia, né? Por tudo aquilo que quer nos manipular, porque não existe uma reflexão daquilo. Pelo maravilhoso marketing. Pelo maravilhoso marketing. Hoje é a fonte da manipulação, né? A gente precisava do laço da verdade no marketing, né? A desgraceira. Se amarrasse ali no marketing o laço da verdade, o que viria? Né? O que ficaria disso? Né? Então, assim, a reflexão de hoje é que a gente precisa parar um pouquinho para perceber as coisas antes de tomar um lado, sempre observar o outro. Peraí, deixa eu ver, será que é isso mesmo? Deixa eu sentir. Deixa eu ver se isso é real. Nosso corpo, nossa intuição, nosso corpo, nossa intuição, ele traz muito destas verdades, nossas verdades, né? E aí a gente precisa, assim, parar, olhar, observar, perceber, né? E como é a frase do Charlie Brown, Laís? Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Quem é de mentira. Exatamente. Então, assim,
são verdades e precisam ser observadas, precisam ser construídas. Acho que daí a gente consegue responder a pergunta que foi feita lá no começo, né? Existem meias verdades? Né? O que vocês acham? Existem meias verdades? Né? Existem pontos de vista sobre as coisas. Uhum. Quando a pergunta foi feita, eu pensei, o que é uma meia-verdade? É o meu ponto de vista. Se eu estiver olhando o 6 pintado no chão, esta é a minha meia-verdade. É 6. E o outro vai dizer, é 9. E eu preciso ir no lugar do outro e preciso trazer o outro para o meu lugar, para que a gente possa ver essa verdade e chegar a uma verdade absoluta, que talvez seja um pouco oposta, né, para si. A minha verdade absoluta é que é 6, para o outro a verdade é 9, não é absoluta, né? Então, mas justamente por não fazer esse movimento, as pessoas acabam indo para um lugar de fazer esse movimento aonde não tem que ser feito esse movimento. Então, elas vão questionar coisas que são inquestionáveis. A Terra é plana, ela não é redonda. Então, são coisas que em 2022, algumas coisas, algumas verdades são muito absolutas mesmo ali, não tem como questionar. E estão sendo questionadas, né? Estão sendo Possivelmente questionadas. por pessoas que não estão questionando aquilo que de fato precisa ser Deveria questionado. ser questionado. E questionar é muito importante, porque questionar é o que faz a gente não só não ser manipulado, mas manter a nossa identidade. Uhum. Porque a gente encontra esse lugar do que funciona para mim, mas entendendo que uma parte é diferente desse outro. Então, tem a verdade absoluta, que eu não vou questionar, mas tem alguns pontos de vista que são flexíveis, então eu vou organizando isso e eu vou tendo a minha identidade, não indo para uma massa que é manipulada por meias verdades que ainda Isso. não são tão absolutas assim, que estão em construção, né? Então, peraí, deixa eu observar, deixa eu questionar, deixa eu sentir, né? Você não precisa se posicionar logo no primeiro momento que as coisas acontecem. É muito mais saudável você dar um tempo, observar, sentir, construir aquilo que você que é importante para você, para ir se posicionar. Agora, E, no movimento que tem das redes sociais, eu tenho que me posicionar o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, tem que tomar uma posição. E aí é, você vai para posições desconectadas, né? e você falou uma coisa Manipuladas. lá, você falou uma coisa que me trouxe um outro ponto que é extremamente importante. Refletir sobre a minha verdade me torna muito mais flexível e muito mais tolerante. Sim. Porque quando eu faço esse movimento, eu entendo que o outro também faz, ou às vezes eu entendo que o outro não fez. Então eu consigo Uhum. ser mais tolerante, eu consigo sentar para conversar com um cidadão que me fala que a Terra é plana. E eu consigo respeitar a dificuldade dele de questionar sobre as verdades dele. E não vou lá querer matar o cara porque o cara está falando em 2022 que a Terra é plana. Uhum. Então Uhum. isso vai trazendo uma possibilidade muito maior de ter relações muito mais saudáveis, muito mais E fluídas, organizadas. organizadas, né? Porque Uhum. eu vou ficando comigo no meu corpo e o outro consigo no seu corpo e a gente vai conseguindo trazer um lugar comum para os dois, tolerante, flexível. Uhum. Exatamente. Não ir para um lugar de uma mistura, né? Né? Ou ir para esse Ali, lugar da sem massa. forma, Me lembro da que massa. o quanto nós estudamos na faculdade a questão dos movimentos de massa, né? O cara é pacífico, mas ele estava lá no meio da torcida organizada do time dele e ele matou o cara do outro time. Porque o movimento de massa, ele tem muito poder, ele tem muita força, ele tira muito a razão. Né? Então, Uhum. como é ficar na sua integridade consigo, sem se misturar nessa massa que é amorfa, né? Que não tem formato nenhum. O que é interessante, porque para você estar no movimento da massa, você não pode questionar. Você não pode ser diferente.
Você pode ter qualquer carro desde que ele seja preto, como Você dizia não pode Ford. ter identidade, né? Você não pode ter identidade. Parece que é uma identidade, mas não é, porque identidade é individual, né? Então, as coisas vão se confundindo. Muito bem, eu acho que era isso a reflexão de hoje. Adorei aqui os comentários que tiveram. Fiquei muito feliz de saber que vocês gostaram da reflexão, né? Faz sentido, sim. Muita coisa faz sentido. E é muito legal porque muita coisa que faz sentido, na verdade, não tem sentido, né? Tipo aquela lógica, né? Os homens têm pelo, os macacos têm pelo, logo os homens são macacos, né? Isso faz sentido, tem uma lógica, mas não faz muito sentido. Então, eu acho que a ideia principal é, a priori, né, a princípio, questione. Para um pouco, sente, percebe, observa a si, observa o outro, observa o meio, observa a tudo, né? Dá muito trabalho. É muito gostoso, mas dá muito trabalho. É muito mais fácil eu ligar lá, receber o meu iFood, enfiar aquela comida goela abaixo e nem saber direito o que eu estou recebendo. Olha lá. Sim. Mas é isso que é a liberdade, É isso, né? exatamente. Inclusive de expressão. Exato. Sim. É isso mesmo, Camila, tem que ir digerindo, exatamente. Verdade, depois vai digerindo, exatamente. Muito bom, que bom que você gostou. Acho que é isso. Nossa pílula semanal de autoconhecimento, né? As nossas lives curtinhas. E com certeza temos que fazer esse exercício diariamente sobre as coisas de fora e sobre as coisas de dentro também, sobre aquelas nossas verdades que nós temos como absolutas e que muitas vezes são projeções, são dificuldades, são traumas, são questões emocionais não resolvidas. Então a gente também tem que fazer esse questionamento sobre nós, sobre as nossas verdades, sobre nós mesmos. Nós é que agradecemos você de estar aí, vocês todos de estarem aí. Gostou do conteúdo? A live fica salva. Compartilha com os amiguinhos, né? Compartilha com quem vocês acham que vão Isso gostar, aí. que essa reflexão vai ser boa. Compartilha nosso conteúdo, isso nos ajuda. Mandem comentários para nós, comentários nas caixinhas ou inbox, tanto de conteúdo que vocês gostariam que a gente falasse, ou também sobre o alcance que as lives e o nosso trabalho está tendo para vocês. Vai ficar no YouTube, tem lá no Spotify, na Deezer e muitas outras plataformas. Que bom que você gostou da reflexão, muito obrigada. E é isso, né, Lá? Fiquem com o meu caloroso abraço, um bom final de semana, até a próxima semana. Até semana que vem. Boa semana para vocês. Até lá. Até Beijo. quinta, 12h15. Beijo. Tchau, tchau. Gostou do nosso papo? Então compartilhe. Você nos encontra também no Instagram, @entreatoterapia. No Facebook e YouTube como Entreato Terapia, na Spotify e Deezer como Entreato. Segue a gente por lá também. Até a próxima!